Atrás, já deixei o Samuel e agora eu tô indo buscar a Débora, né? Ela vai buscar a Mina, que tá na escola da Débora. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Estamos aí na nossa luta. Sabe uma das coisas que é bastante complicado, eu vejo isso no ambiente, né, da igreja, é a questão de compreender aquilo que Deus pede de você, entendeu? Você compreender aquele trabalho específico. Deus pede aquele ponto ali para você fazer, e você vai e faz porque Deus está mandando, e você entender que da mesma forma que Deus tem dado algo para você fazer, Ele tem dado trabalhos diferentes para outras pessoas também desenvolverem. Isso aí é impressionante, essa falta da compreensão, né, no meio do corpo de Cristo, por meio de muita gente, né? Então, você vê muitas vezes pastores reclamando porque a igreja está envolvida, tem muita gente envolvida em determinadas atividades, que é dar trabalho para fora, tá nas ruas e etc, mas não faz um trabalho tanto pastoral. E aí você vê também evangelistas, gente que está na rua, fazendo trabalho de rua, e aí reclama porque tem muita gente fazendo trabalho discipulado, cuidando das almas, das vidas. Então assim, eu creio que sim, que tem que haver um equilíbrio, né, nisso aqui, compreender o que o Espírito Santo vai pedindo de cada um, né? Então chegando aqui na escola da Mina, da Débora, vou pegar a Mina. Ela tá aqui bem na frente da escola. Vamos chegar aqui. Bom, já tô aqui em casa. Deixa eu fechar aqui. Só trazer uma palavra rapidinho para vocês. Em relação a essa questão, né, de você compreender o que Deus ele quer para você, né? A gente tem que ter uma compreensão do que é a ordem do Senhor Jesus para todo mundo, né? Aquela ordem que é dada para todo aquele que é discípulo de Cristo Jesus. Então, o evangelizar é uma ordem, fazer discípulo é uma ordem. E fazer discípulo não é aquele discipulado que muitas vezes a gente pensa, né, de você sentar com uma revistinha e ficar, vamos, lição número 1, lição número 2. O fazer discípulo, ele está dentro da grande comissão, pertence à grande comissão, né? Isso envolve a sua vida pessoal com Deus. Quando você tem uma vida pessoal com Deus, você se aproxima de outras pessoas. Essas pessoas, elas vão olhar para a sua vida, a vida que você tem com Deus, e elas vão começar a observar como é que você vive com sua esposa, observar como é que você é uma pessoa que tem uma vida devocional, observar que você é uma pessoa que ora, que vai para a igreja, e eles começam a observar. E nessa observação, a vida de Cristo, ela é manifestada. E aí, com certeza vai surgir a oportunidade de você levar o evangelho a essas pessoas. E quando você fala de Cristo para essas pessoas, elas são envolvidas de tal modo que a primeira pessoa de contato
até ela chegar a Cristo é você. Isso é discipulado, tá? E isso é muito importante para todos nós, no dia a dia, na igreja, no campo missionário. Isso também é muito importante. E né, quando essa pessoa ela olha para você, ela olha para a sua vida, ela vê como é que você vive e ela quer viver, ela quer aquilo que você tem, essa paz que você tem, essa alegria que você tem. E entra o processo do discipulado. É quando você começa a trabalhar com essa pessoa, se aproximar dessa pessoa, e você começa aquilo que você tem em Cristo Jesus, você começa a passar para ela. Isso é discipulado. Vai chegar um momento que essa pessoa ela vai ter um encontro com Cristo. E aí ela meio que desvincula de você. Vai ter muito consideração por você, tudo, mas ela já não vai estar dependente de você em relação à vida com Deus, a orar, a buscar Deus, a ler a Bíblia. E a vida dela, devocional, ela ir para a igreja, ela não está mais dependendo de você. E aí o processo acontece também com ela, que é ela gerar outro discípulo. Então, a ordem de gerar discípulo, essa ordem ela é dada para todo mundo. E, amados, fazer missões, né? Jesus disse: ide a todas as nações, ou seja, você sair daquele teu ambiente de cultura e alcançar outros povos, outras nações, outras etnias, romper essa barreira cultural. A igreja, ela deve fazer isso aí. Mas nós temos trabalhos específicos. Nem todo mundo é chamado ao serviço pastoral, nem todo mundo é chamado ao serviço, ao ministério pastoral, ministério evangelístico, né? Mas todos nós, como eu já falei, nós, de certo modo, trabalhamos nessa área pastoral. É uma ordem de cuidar de outras pessoas, é uma ordem isso. Por mais que você não tenha um ministério evangelístico, como fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Mas você também é uma pessoa que leva o evangelho, a ordem de levar uma ordem. Levar o evangelho, pregar o evangelho a outras pessoas é uma ordem. Isso não quer dizer que todos vão fazer da mesma forma, isso aqui é muito importante. É uma tremenda de uma ignorância quando a gente pensa que todos têm que fazer do jeito que eu faço. Você pode sim usar o que você tem para influenciar outras pessoas, mas a partir do momento que você se levanta, eu vejo isso muito no meio dos evangelistas, tá? Deixo aqui, eu sei que tem muita gente aqui que é evangelista e que tá vendo esse vídeo aqui. É uma tremenda ignorância quando você levanta e fala: eu vou no presídio. Ninguém quer ir no presídio, as pessoas só querem ir no hospital, papai. E aí já ataca quem vai no hospital. E aí você vai lá pro pessoal que vai pro hospital e fala: ninguém quer vir aqui no hospital porque isso e aquilo, o pessoal só quer fazer casa por casa. E aí você vai atrás do pessoal que faz casa por casa e fala: mas esse pessoal só quer fazer evangelismo pessoal numa praça. E é sempre um atacando o outro. E às vezes eu fico pensando que muitas vezes essa atitude desse ataque é uma falta da pessoa ela ter paz naquilo que ela está fazendo, reconhecer que essa mão aqui, ó, ela é importante, mas ela não é melhor do que o olho. Essa mão é importante. Eu tenho duas mãos, ó, mão direita, mão esquerda, e eu tenho dois olhos. E se você perguntar para mim o que é mais importante para você, você prefere os olhos ou as mãos? Amado, é complicado, né? Eu quero o meu corpo, e o corpo ele trabalha de forma diferente, ele trabalha de funções diferentes. E eu quero vou finalizar esse vídeo aqui falando sobre isso. Uma das coisas que eu tenho aprendido a admirar, eu fiz isso, tá? Tô falando isso para você porque eu fiz isso já, muitas vezes, tá? Muitas vezes a gente estava na rua pregando e no meio da rua com megafone pregando. Muitas vezes eu falava: por que as outras pessoas não fazem isso também? Por que os irmãos ali só querem ir nas casas para ficar dando estudo nas casas? E eu encontrava evangelistas e falava: esse pessoalzinho fica dando estudozinho nas casas e desprezava os outros. E Deus me incomodou muito, e o Senhor me fez compreender um pouco a minha trajetória nessa vida com Deus. Teve uma época que eu queria fazer o trabalho pastoral e Deus me levava a fazer trabalho de rádio. Deus me levou a fazer o trabalho de presídio. Deus me levou a fazer trabalho para pregar numa praça. E aí eu queria fazer uma coisa, outra. Daqui a pouco eu queria fazer o trabalho muito mais evangelístico e Deus me joga muito mais o trabalho pastoral. E eu aprendi uma coisa, a questão da obediência.
que muitas vezes o que é mais importante não é o que você está fazendo, mas a obediência que você está vivendo diante de Deus. Isso é muito importante. Não é, o importante é eu ser um pastor, mas será se Deus quer que você pastoreie? Eu lembro que hoje eu estou pastoreando, estou à frente de um projeto que é o Programa de Apoio Evangelístico. A gente está aqui todo dia, de manhã, você vê agora, acabei de pegar minha esposa, levei meu filho no colégio, tá? Daqui a pouco já vou pro computador, pego meu celular, entro em contato com os grupos e toda manhã resolvendo um monte de pepino, um monte de problema dos pontos de apoio, material que falta, não sei o que, dá relatório não sei de quem, manda informação não sei para quem, solicita material não sei para onde, todo dia essa brincadeira. E às vezes o serviço começa a não render, eu começo a ter que acordar 4h30 da manhã para poder render o serviço o dia, e a coisa é pesada. Além disso, ainda tem a responsabilidade da igreja. Mas hoje eu estou pastoreando, mas eu lembro que alguns anos atrás Deus me falou bem sério, não pastoreie, você não vai ficar à frente de uma igreja. E eu queria tanto poder ter pelo menos 3, 4, 5 famílias ali para eu estar fazendo culto com elas, cuidando daquelas pessoas, e o Senhor falou não. E eu por anos fiz culto na minha casa, eu, minha esposa, os meus filhos, e tinha um rapaz que aceitou Jesus, e tinha uma outra irmã que um missionário fechou a igreja, um missionário brasileiro, tinha fechado a igreja, tinha ido embora do Brasil e ela começou a frequentar com a gente. E assim, eram umas 3, 4 pessoas, era pouquinha gente, mas a gente fazia culto, a gente tinha que congregar, a gente fazia culto na base, com esses irmãos que me ajudavam. Anos eu fiz isso, anos. E até que chegou o momento que o Senhor falou assim, vou te levar ao pastorado novamente. E aí Deus me leva ao pastorado novamente. E aí eu fiquei meio assim, o pastorado, minha cabeça com a igreja, o projeto e não sei o que. E aí o Senhor começa a tratar comigo sobre prioridades, sobre como organizar o meu tempo. Olha, você vai trabalhar com a igreja assim, você vai trabalhar com o projeto assim, você vai fazer assim, 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 assim. Então, irmão, é muito importante, eu finalizo essa palavra, compreenda o trabalho que outros estão fazendo. Não pense que o seu trabalho é mais importante. O seu trabalho não é mais importante. E ele passa a ser não importante quando você acredita que o seu é mais importante. Jesus disse que aquele que quiser ter a primazia, que seja servo de todos. E a palavra servo ali utilizada é doulos. Doulo é o servo comprado por preço. Então, o meu preço diante de Cristo é o mesmo seu preço diante de Cristo, que é o preço do outro irmão diante de Cristo. E o Senhor Jesus, ele é Senhor de todos nós. E assim como ele me deu um trabalho para eu fazer, e ele te deu para você um trabalho diferente do meu, não é porque o meu é mais importante que o seu, e nem o seu é mais importante que o meu. E o seu, ou o meu, vamos falar assim, melhor, né? O meu, ele vai passar a ser menos importante quando eu achar que o meu, ele é mais importante que o seu, tá? Isso eu aprendi, tá? O meu trabalho, ele passa a ser menos importante quando eu acredito que o meu trabalho é mais importante que o dele. Quando o meu trabalho que eu faço com literatura de apoiar, quando eu acredito que é mais importante do que o evangelista que está lá na ponta. Quando eu acredito que o meu trabalho é mais importante do que o trabalho de um pastor que está pastoreando. Quando eu acredito que o meu trabalho no campo de missões é mais importante do que o de um pastor que está lá dentro do Brasil. Quando eu acredito que o meu trabalho, um evangelista acredita que o trabalho que ele faz no meio da rua, de estar pregando com a caixa de som na rua, é mais importante do que o pastor, esse trabalho ele passa a ser menos importante no reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, vou finalizar. Aquele que tenta atrapalhar a obra de Deus com esse tipo de pensamento, ele é cortado e ele é deixado de lado pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Fica essa mensagem aqui para você. Eu já tenho encontrado bastante gente sendo cortado por esse tipo de problema, pessoas que estavam sendo usadas por Deus, e aí você começa a ver a carnalidade entrando e problemas, e o Espírito Santo vai deixando essa pessoa de lado, porque ele está trazendo prejuízo por corpo, e ao invés de somar por corpo, ele está trazendo discórdia, né? Tá bom? Fechou? Um abraço, que Deus te abençoe, vamos continuar fazendo a obra do Senhor.